Fala, galerinha do terceiro, estamos aí de novo na área. Dando continuidade aos nossos tópicos da aula de hoje, da nossa aula remota de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção, tá? Circuito de proteção e que também na próxima aula vai acabar se tornando também a simbologia básica. Mas hoje nós vamos falar mais dos circuitos de proteção, tá bom? O que são os circuitos de proteção, tá, gente? Circuitos de proteção são aqueles que protegem a instalação contra possíveis acidentes decorrentes de falhas nos circuitos, desligando-os assim que a falha é detectada, tá bom? Os tipos de... Vamos lá, existem três tipos de dispositivos de proteção mais comuns. Tá? Traduzindo isso aqui para vocês, esse tipo de proteção ele protege o seu dispositivo, por exemplo, de uma flutuação da rede, de uma descarga elétrica, né, que venha induzir na rede elétrica uma corrente excessiva. Ele protege o seu dispositivo, por exemplo, de uma corrente excessiva na rede, um surto, alguma coisa que possa acontecer e possa provocar uma sobrecorrente, uma sobretensão nos seus dispositivos. Aí ele desliga, aí o circuito de proteção é justamente para proteger quem está conectado naquele circuito. Então o dispositivo de proteção está na entrada do circuito, visando proteger aquele circuito. Existem três tipos de dispositivos de proteção mais comuns, tá? E para o projeto, mas aí eu vou colocar aqui embaixo tem o quarto, que é comum em instalações industriais, né? Então, três para projetos de instalações residenciais e o quarto é mais comum para indústrias, tá? Mas é muito importante vocês conhecerem ele também. No passado também ele era muito usado em residências, hoje caiu muito o uso dele, tá? O disjuntor é o cara, tá bom? Disjuntor que você vai usar muito, você vai ver toda instalação residencial tem disjuntores, né? Toda a parte de proteção e parte de manobra também é feita pelos disjuntores, tá bom? E indústrias também. O disjuntor talvez seja o mais usado de todos. O DR, que é o diferencial residual, ele está sendo cada vez mais usado, cada vez mais solicitado pelas normas de segurança, tá? Principalmente em áreas úmidas, principalmente em áreas onde é favorecido vamos dizer, a chance, vamos dizer, a possibilidade, a estatística, a probabilidade de acontecer um choque elétrico é maior. Tá? Então ele visa proteger, esse cara aqui visa proteger o ser humano de choque, o DR. Já o DPS é um dispositivo de proteção contra surtos, né? Principalmente descargas elétricas ou cargas induzidas. Né? E esse cara aqui normalmente ele é usado para proteger dispositivos mais sensíveis e dispositivos que são caros. Então se você comprou uma televisão de 70 polegadas que custa 15 mil reais, cara, você tem que comprar um DPS. Mesmo que esse DPS custe 400 reais, você tem que comprar um desse para proteger uma televisão dessa. Imagina um raio. Aqui em Extrema é muito comum a incidência de raio. Se cai um raio na sua casa e queima uma televisão de 15 mil reais, como você faz? Muito melhor você investir 300 reais num dispositivo que vai proteger a sua televisão. Tá? E o fusível, que é um dispositivo também de proteção. Tá bom? Vamos caminhar um pouquinho aqui, vamos... e para as principais falhas nas instalações, tá? Quais são as principais falhas nas instalações? A primeira, fuga de corrente por problemas na isolação dos fios. Essa isolação dos fios, com o tempo, ela vai diminuindo, porque os fios vão se ressecando, tá bom? Vão ressecando, vão quebrando, e com o tempo, a própria característica do fio vai perdendo suas propriedades de isolante, tá? Isso quando o maritaca não sobe em cima da sua casa e, ó, come um pedaço do seu fio, tá? Aí, o que acontece? Você tem uma corrente de fuga, né? Como se a corrente fugisse do circuito. Essa corrente ela pode ir para a terra através. Quando o fio terra não existe, que é o mais comum, a corrente fica na carcaça dos equipamentos, por exemplo, eletrodoméstico, causando choque elétrico. Eu já falei isso em sala e isso para mim é uma lembrança muito forte, né? Quem gosta dos meus casos aí, eu acho que o Romário, né? Romário, para você aí, presta atenção. Romário, quando eu era criança, na casa da minha avó, lá em Itajubá, a gente brincava na rua, corria, e às vezes eu voltava, saía da rua correndo, querendo voltar para brincar, correndo para beber água, e aí tinha água só na geladeira, eu ia correndo assim, tchá, pegava na geladeira assim, zzz, tomava um chocão. Aí vocês podem pesquisar na internet, põe assim, geladeira antiga vermelha. Cara, aquelas geladeiras todas iguais, era uma geladeira zona vermelha com um pegador de ferro, cara. A geladeira era toda de ferro, pegadora de ferro, era maior, vamos dizer assim, é uma criação para o choque elétrico.
Eu não sei porque o povo criou aquela geladeira com ferro, toda de metal, e achando, isso acontecia toda vez. Não tinha terra nas casas, não tinha terra nas instalações. Então, qualquer corrente de fuga naquelas geladeiras velhas, você levava cada chocão descalço. Criançada correndo descalço, né? Ou quantas vezes eu tomei choque naquela geladeira. Então, vai aí um caso, né? E acredito que outras pessoas já tenham tomado choque elétrico em dispositivos elétricos, né? Eletrodomésticos principalmente. Sobrecarga, um outro tipo de problema, é quando a corrente elétrica é maior do que aquela que os fios e cabos suportam, né? Como acontece uma sobrecarga? Por exemplo, quando a rede elétrica volta, ela flutua, tá? Ela, por exemplo, 127 sobe um pouco, depois desce, depois estabiliza. Então, existem casos de sobrecarga quando tem falhas na distribuição, na geração. Isso pode acarretar problemas para todo mundo. E sobrecarga também pode acontecer devido a vamos dizer assim, fugiu a palavrinha aqui, mas quando cai um raio, esse carro induz, voltou a palavra, devido a uma indução, tá bom? Descargas elétricas também, elas induzem na fiação próxima, tá? É como se viesse uma onda eletromagnética que induz nas fiações e essas fiações geram com a indução uma sobrecarga, tá? Ocorre quando ligamos muitos aparelhos ao mesmo tempo, os fios são danificados por aquecimento elevado. Nesse caso aqui ele está sugerindo quando você está com, por exemplo, uma extensão. Se você tem uma extensão de 1,99 e põe essa extensão e liga nessa extensão T ainda, vários T's, aí você está puxando uma corrente maior que aquela fiação suporta e isso causa uma sobrecarga, um aquecimento e possivelmente vai derreter essa fiação. Então, extensão, gente, toda vez que você for usar, tome o cuidado de pôr a mão na extensão. Cuidado para você não fechar a mão, senão se ela for uma extensão mal dimensionada, vai estar mole e você vai machucar a sua mão. Mas sempre encoste na fiação para ver se a fiação, o fio daquela extensão está quente. Não pode ficar quente, fervendo, tá bom? Isso é ruim, tá bom? Curto-circuito. Curto-circuito é causado pela união de dois ou mais potenciais. Por exemplo, fase com fase, ou fase com terra, ou fase com proteção. Isso pode gerar um curto. Isso normalmente acontece também, eu citei um caso muito comum, é quando as maritacas comem, tá, a fiação no telhado. Aí elas vão comendo, elas comem a fase, depois comem o neutro, e aí quando um fio encosta no outro, perdeu a proteção, né? Aí dá o curto-circuito e pode até pegar fogo a fiação e a casa se os dispositivos de proteção não atuarem. Tá? Então aqui, ó, quando tem um curto, você tem um caminho para a corrente elétrica sem resistência. Então a corrente elétrica faz assim, ó, sobe instantaneamente, tá? Criando um caminho sem resistência, provocando um aquecimento elevado e danificando a isolação dos fios e cabos devido aos altos valores que a corrente elétrica atinge nessa situação. Sob tensão, é uma tensão que varia em função do tempo. Ela varia entre fase neutra e antifase, cujo valor é superior ao máximo do sistema convencional. Às vezes isso acontece, aqui em cima acontecia mais, tá? Normalmente dava sobretensão, a tensão caía por causa da sobrecarga, né? Muita gente ligada, aí o circuito de transmissão não aguentava os transformadores e a energia caía, a tensão caía. Mas é comum quando você desliga algum equipamento grande, aí ela dá aquela flutuada, e aí pode ter a sobrecarga, tá bom? A sobretensão, desculpa. E aqui nós temos os caras que estão em evidência na aula de hoje, tá bom? Os disjuntores, tá? Os tipos de disjuntores termomagnéticos mais utilizados no mercado, que são esses três, são monopolar, bipolar ou tripolar. O que é isso? Monopolar, uma fase. Bipolar, duas fases. Tripolar, três fases, tá bom? Uma observação importante, deixa eu ver se ela está aqui, está aqui sim, ó. Os disjuntores termomagnéticos somente devem ser ligados aos condutores fase dos circuitos. Por isso que monopolar só tem um caminho aqui, porque quando é monopolar você tem fase e neutro, tá? A fase passa pelo disjuntor, e o neutro não, tá? Somente a fase passa aqui. Quando é bipolar, duas fases, as duas fases passam pelo disjuntor. Tripolar, as três fases passam pelo disjuntor e se tiver um neutro ele não passa pelo disjuntor, tá bom? Como que eu faço a escolha de um disjuntor, gente? A escolha de um disjuntor, de acordo com a norma, existe uma norma específica para disjuntor, tá? A BNT NBR-NM 60898. Ô, professor, vem o senhor falar de norma de novo. Não tem como ficar sem falar de norma, gente. É padronização, tá? Até mesmo para os disjuntores. Ele define a corrente nominal, IN,
como uma corrente que o disjuntor pode suportar ininterruptamente, tá? Então a corrente nominal do disjuntor é a corrente que vai passar por ele naturalmente e ele não vai abrir, tá bom? A temperatura ambiente de referência, né? Isso tudo é para uma temperatura ambiente de 30 graus. Os valores referenciais de corrente nominal indicados pela norma, tá? De acordo com a norma, o fabricante normalmente ele oferece disjuntor de 6 amperes, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Então esses são valores padrões oferecidos pelos principais fabricantes de disjuntores, tá bom? Corrente nominal deve ser maior ou igual à corrente de projeto do circuito, tá? E menor ou igual à corrente que o condutor suporta. Um disjuntor, gente, normalmente ele está ali para quê? Para proteger a instalação elétrica. Muita gente acha que o disjuntor está para proteger os equipamentos eletrônicos. Não, não é bem isso. Por quê? Porque quando você faz instalação elétrica, nem tem equipamento lá dentro. Você está protegendo a sua fiação, que foi dimensionada de acordo com a carga que foi passada para você. Mas se alguém colocar uma carga a mais, qual que é o risco? Da sua fiação que você projetou por fogo, pegar fogo. E aí se pegar fogo e alguma pessoa vier a óbito, a culpa é sua. Sua, tá? Então por isso que você tem que fazer um dispositivo de proteção que não permita que o usuário possa colocar uma corrente, uma carga maior que a fiação que você dimensionou. Então, o seu disjuntor é para proteger a sua instalação elétrica, tá, gente? Isso é um fato muito importante. Isso é muito, muito importante. Dispositivos de proteção, eles são mais que importantes. Eles nunca podem ser dimensionados de forma assim ao vento, no chute. Isso é uma coisa muito séria e que envolve vidas de seres humanos, tá bom? A corrente nominal a gente já falou, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular, né? A norma BNT 60898 define a atuação instantânea do disjuntor às curvas B, C e D. Então os disjuntores normalmente eles são divididos, né, de forma bem simples. Nós vamos falar de disjuntor de forma simples. Vocês não são engenheiros de controle de automação ou engenheiro eletricista principalmente para conhecerem de forma, vamos dizer assim, muito detalhada. Então nós vamos trabalhar com 3 curvas, B, C e D, tá? A curva B é uma curva de disparo que atua entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, tá? Para circuitos resistivos, né? Normalmente chuveiros, lâmpadas incandescentes, etc. Então a curva B normalmente tem a ver com chuveiro, tem a ver com circuitos resistivos e é para uma atuação de 3 a 5 vezes a corrente nominal. É uma atuação mais rápida, né? Porque na hora que ela chegar em 3 vezes a corrente nominal, ele vai atuar. Já a curva de disparo C, que é a mais tradicional, gente, o C é a que todo mundo usa, tá? Então, o pessoal, na dúvida, eles colocam C. Se você for na sua instalação, provavelmente está cheio de C. Atua entre 5 e 10 vezes a corrente nominal, né, para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Olha por que todo mundo usa. Porque o C é para aplicação geral, tá bom? E a curva de disparo D atua entre 10 e 20 correntes nominal, para circuitos com elevada corrente de energização. Tá? Normalmente, o circuito tipo D são para motores e para circuitos que envolvem indutores. Tá bom? Circuitos que envolvem indutores e circuitos que têm uma corrente de partida alta, que normalmente são motores. Tá? Normalmente, via de regra, são motores. Tá? E aqui um comentário. O disjuntor deve trazer essa informação gravada no produto. Se você olhar, você vai ver. Pode olhar no da sua casa. Tá? A indicação é feita com a letra definidora da curva de atuação, né, seguida pela corrente nominal. Assim, por exemplo, uma marcação C10 significa que o disjuntor é tipo curva C e sua corrente nominal é 10. Verifiquem isso de curiosidade em sua casa. Vocês vão conseguir ver aí, que provavelmente é tudo C. Tá? E a capacidade de interrupção dada em milhares de amperes, quiloamperes. Isso aqui é a capacidade de interrupção, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, uma marcação 6.000 significa que a capacidade de interrupção do disjuntor é 6.000 amperes ou 6 quiloamperes. Beleza? E então, aqui a gente termina essa parte de introdução ao conceito, e nós vamos ter um vídeo específico para a parte de exemplos, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho mais o que vem a ser aí os nossos disjuntores e como que a gente pode calcular de forma simples. Vocês vão ver que é bem simples, quer dizer, tem como ser complicado, mas nossa ideia é passar aí de forma simples para vocês, tá bom? Um abraço, não perca o próximo vídeo aí, fiquem atentos, bons estudos, galera!